Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho. Estamos na 3ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado antes do despertador, porque a preocupação não deixou o seu coração descansar. Talvez ontem à noite você tenha olhado para o teto do quarto imaginando como vai resolver tantos problemas ao mesmo tempo. Talvez exista uma tempestade dentro de você que ninguém percebe quando você sorri. Talvez você esteja cansado de ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que suas forças estão chegando ao limite. Talvez você tenha medo do que pode acontecer nos próximos dias, medo de uma resposta médica, de uma conversa difícil, de uma dívida que venceu, de um filho que se afastou, de uma porta que ainda não se abriu. Talvez você tenha saído de casa tantas vezes fingindo que estava tudo bem, mas só Deus sabe quantas lágrimas você segurou para ninguém notar. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo no seu coração neste exato momento. Talvez você esteja vivendo uma tempestade que ninguém consegue enxergar. Uma tempestade feita de ansiedade, de insegurança, de saudade, de culpa, de perguntas sem resposta. E o mais difícil é quando parece que Deus está em silêncio. Quando você reza, mas a situação continua igual. Quando você pede uma direção, mas tudo continua escuro. Quando você olha para frente e não consegue imaginar como essa fase vai terminar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Deus vê, Deus conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Deus conhece cada oração que você fez sem encontrar palavras. O Senhor não se esqueceu de você. Mesmo quando parece que o céu está em silêncio, Deus continua presente dentro do barco da sua vida. E talvez essa seja exatamente a palavra que você precisava ouvir antes de começar este dia. Porque a tempestade pode fazer muito barulho, mas a presença de Jesus fala mais alto do que qualquer vento. Antes de continuarmos nossa oração, eu quero convidar você a fazer um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. Escreva como uma oração. Escreva acreditando que o Senhor continua conduzindo sua vida, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o caminho. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Eu reconheço que preciso da Tua presença, preciso mais da Tua paz do que das respostas, preciso mais da Tua força do que das minhas próprias capacidades. Hoje eu Te entrego este novo dia, entrego o trabalho que me espera, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que ainda vou ter, entrego as decisões que preciso tomar, entrego os caminhos que ainda não conheço, entrego também aquilo que ninguém vê, entrego o medo escondido atrás do sorriso, entrego o cansaço que eu tento disfarçar, entrego a preocupação que eu guardo para não preocupar quem eu amo, entrego aquilo que eu mostro ao mundo e aquilo que eu escondo dentro de mim. Entrego aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo consigo entender. Entrego aquilo que eu enfrento todos os dias e aquilo que continuo evitando porque ainda dói demais. Recebe, Senhor, tudo o que sou nesta manhã. Eu não quero começar este dia carregando sozinho pesos que não foram feitos para permanecer sobre os meus ombros. Ensina-me a confiar mais. Ensina-me a descansar em Tua vontade. Ensina-me a caminhar sem deixar que o medo conduza minhas escolhas. Mesmo que hoje eu ainda não veja todas as respostas, ajuda-me a acreditar que o Senhor já está cuidando daquilo que ainda nem aconteceu. Que esta manhã seja diferente. Que meu coração encontre repouso em Tua presença. Que eu descubra ao longo deste dia pequenos sinais do Teu amor, da Tua providência e da Tua fidelidade. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, nos apresenta uma palavra muito forte de Jesus.
Enquanto atravessavam o mar, uma grande tempestade começou. As ondas cobriam o barco, mas Jesus dormia. Os discípulos o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Então Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Depois levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Você percebe o que Jesus está dizendo através deste evangelho? Ele não promete que nunca haverá tempestades. Ele não diz que quem tem fé viverá uma vida sem dificuldades. Ao contrário, os discípulos estavam exatamente onde Jesus havia mandado que estivessem. Mesmo assim, a tempestade chegou. Isso muda completamente a maneira como nós olhamos para os nossos problemas. Porque muitas vezes pensamos que se estamos enfrentando dificuldades, Deus nos abandonou. Mas o evangelho de hoje nos lembra que até quem caminha com Jesus passa por mares agitados. A diferença não está na ausência da tempestade. A diferença está em quem está dentro do barco. Quantas vezes você também já se sentiu como aqueles discípulos? Você olha para todos os lados e só vê ondas. Recebe uma notícia inesperada, perde o sono. O dinheiro parece não dar para chegar ao fim do mês. Os boletos continuam chegando. O aluguel vence. O remédio precisa ser comprado. A geladeira já não está tão cheia quanto você gostaria. Um filho não atende ao telefone. Um casamento atravessa dias difíceis. Uma amizade termina sem explicação. Você faz planos, mas tudo parece sair diferente. E no meio de tudo isso nasce uma pergunta silenciosa: Senhor, o Senhor ainda está comigo? Foi exatamente essa pergunta que também atravessou o coração dos discípulos. Eles olhavam para Jesus dormindo e imaginavam que ele não se importava. Mas o silêncio de Jesus nunca significou ausência. Enquanto eles acreditavam que tudo estava perdido, o Senhor permanecia no mesmo barco. Talvez hoje você também esteja confundindo silêncio com abandono. Mas Deus continua presente. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque a presença de Cristo não depende das nossas emoções, ela depende da fidelidade dele. E Jesus nunca deixa de ser fiel. Talvez a tempestade não tenha acabado ainda, mas isso não significa que ela vencerá. Porque existe uma autoridade maior do que o vento. Existe uma voz mais forte do que qualquer medo. E essa voz continua dizendo: não tenha medo. Senhor Jesus, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti todas as tempestades que existem dentro do nosso coração. Existem tempestades que ninguém vê. São pensamentos que nos roubam a paz, lembranças que continuam machucando, palavras que ouvimos há muitos anos e ainda carregamos, feridas que tentamos esconder. Existem pessoas que sorriem por educação, mas choram quando ficam sozinhas. Existem pessoas que trabalham o dia inteiro, mas vivem cansadas por dentro. Existem pessoas cercadas de gente, mas profundamente solitárias. Senhor, entra nessas tempestades. Fala ao vento da ansiedade. Fala às ondas da insegurança. Fala ao medo do futuro. Fala a culpa pelo passado. Fala ao desânimo que tenta convencer tantos filhos teus de que não vale mais a pena continuar. Senhor, toca aquilo que ainda dói. Toca o lugar onde ninguém consegue chegar. Toca a ferida que ficou escondida atrás dos anos. Toca a memória que ainda provoca lágrimas. Toca a preocupação que tira o sono. Ensina-nos a confiar mesmo quando não conseguimos controlar tudo. Ensina-nos a descansar mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Ensina-nos que fé não significa entender todos os caminhos. Fé significa continuar caminhando ao teu lado. Hoje eu te entrego aquilo que está fora do meu controle, aquilo que eu tentei resolver sozinho, aquilo que já me fez perder tantas noites de sono. Eu não quero mais viver prisioneiro da ansiedade. Eu não quero mais deixar que o medo decida por mim. Quero aprender a olhar primeiro para Jesus e só depois para as ondas. Porque quando olho apenas para os problemas, meu coração se desespera. Mas quando olho para Ti, Senhor,
encontro forças para continuar. Renova hoje a esperança daquele que pensa em desistir. Levanta aquele que caiu, abraça quem acordou sem ânimo, fortalece quem está enfrentando uma batalha silenciosa e dá coragem para quem precisa recomeçar mais uma vez. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Tu conheces cada casa que acompanha esta oração, conheces cada porta que será aberta nesta manhã, conheces cada mesa onde uma família se reunirá ao longo deste dia. Existem pais preocupados porque já não sabem como orientar seus filhos. Existem mães que escondem o próprio sofrimento para proteger toda a família. Existem casais que continuam dividindo o mesmo teto, mas perderam o diálogo, a paciência e a esperança. Existem filhos que carregam mágoas antigas dentro do coração e não conseguem dar o primeiro passo para a reconciliação. Existem avós que rezam todos os dias pelos netos, esperando vê-los novamente perto de Deus. Olha, Senhor, para cada uma dessas famílias. Entra nos lares onde existe silêncio causado pela tristeza. Entra nas casas onde uma discussão deixou feridas profundas. Entra onde falta o pão da mesa, mas também onde falta o pão do carinho, da escuta e do perdão. Que a Tua paz visite cada família nesta manhã. Pensa, Senhor, naquela pessoa que saiu de casa bem cedo para trabalhar, mas foi o caminho inteiro lutando contra a ansiedade, tentando esconder dos outros o peso que carrega no coração. Pensa naquela mãe que prepara o café da manhã para os filhos, arruma as mochilas, organiza a casa e mesmo fazendo tudo com amor, sente-se cansada, porque quase ninguém percebe o quanto ela se entrega todos os dias. Pensa naquele pai que faz contas em silêncio, tentando descobrir como vai pagar os boletos deste mês sem deixar faltar comida na mesa. Pensa naquele idoso que acordou cedo mais uma vez e olhou pela janela, esperando a visita de alguém que talvez hoje não venha. Pensa naquela viúva que ainda conversa contigo todas as manhãs porque a saudade continua ocupando um lugar muito grande dentro de casa. Pensa naquele jovem que sorri diante dos amigos, mas quando fica sozinho, sente um vazio que não consegue explicar. Pensa naquela pessoa que perdeu o emprego e já enviou tantos currículos que começou a duvidar do próprio valor. Pensa naquele coração que foi ferido por uma traição, por uma mentira ou por uma decepção que ainda não conseguiu superar. Senhor, visita cada uma dessas vidas. Que ninguém termine este dia acreditando que foi esquecido por Ti. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e todos os jovens. Tu conheces os desafios desta geração. Conheces aqueles que cresceram longe da Tua presença. Conheces os que perderam o sentido da vida. Conheces os que vivem presos à dependência química, ao álcool, aos vícios escondidos, às más companhias, à violência das ruas ou ao desespero silencioso. Existem jovens que já não conseguem sonhar. Existem adolescentes lutando contra a depressão, a ansiedade e um sentimento constante de inadequação. Existem filhos que romperam o diálogo com os pais. Existem pais que todas as noites deixam uma luz acesa, esperando que o filho volte para casa em segurança. Jesus caminha ao lado de cada jovem, protege aqueles que sairão hoje para estudar, acompanha os que procurarão o emprego, fortalece os que enfrentam tentações todos os dias, desperta novamente o desejo de viver, que nenhum deles acredite na mentira de que não tem valor. Recorda a cada jovem que ele é amado, escolhido e chamado pelo nome. Também quero rezar, Senhor, por todos os que estão enfermos. Tu conheces quem acompanha esta oração de um leito de hospital. Conheces quem faz um tratamento longo e cansativo. Conheces quem espera o resultado de exames. Conheces quem sente dores constantes. Conheces quem perdeu a mobilidade. Conheces quem luta contra uma doença que ninguém vê. Coloca tuas mãos sobre cada enfermo, alivia a dor, fortalece o corpo, consola o coração, sustenta a esperança, dá sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da saúde
e a todos aqueles que dedicam sua vida ao cuidado dos outros. Mas, Senhor, eu também quero rezar por quem cuida, pelos filhos que acompanham os pais idosos, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado de quem sofre, pelas mães que passam noites acordadas cuidando de um filho doente, pelos familiares que escondem o próprio cansaço para transmitir coragem. Renova as forças dessas pessoas. Quando elas pensarem que não conseguem mais, lembra-as de que o Senhor permanece ao lado delas. Senhor, eu quero apresentar também o trabalho e o sustento de cada família. Tu sabes quanto pesa a preocupação de levar o pão de cada dia para casa. Conheces quem acorda antes do nascer do sol para enfrentar longas horas de serviço. Conheces quem trabalha de forma honesta, mas ainda assim encontra dificuldades para pagar o aluguel, comprar os remédios ou colocar comida na mesa. Olha pelos pequenos comerciantes, pelos agricultores, pelos motoristas, pelas empregadas domésticas, pelos profissionais da saúde, pelos professores, pelos trabalhadores da construção civil, pelos que vivem de trabalhos temporários, pelos que procuram uma oportunidade e ainda esperam por uma porta aberta. Abençoa, Senhor, o esforço de cada um, que nunca falte o pão necessário, que nunca falte a dignidade do trabalho, que nunca falte a esperança quando os recursos parecerem pequenos. Abre caminhos onde hoje só existem obstáculos. Faz nascer oportunidades onde muitos enxergam apenas portas fechadas. E quando o medo das contas vencer a tranquilidade do coração, lembra-nos de que o Senhor continua sendo o Deus da providência. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que o Teu próprio Filho nos ensinou, queremos renovar nossa confiança. Assim como Jesus acalmou o mar revolto, acalma também o nosso coração. Talvez a tempestade ainda exista ao nosso redor, mas que ela nunca seja maior do que a certeza da Tua presença em nosso barco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, desça sobre a sua casa, sobre cada pessoa da sua família, sobre o quarto onde você descansou, sobre a cozinha onde o alimento será preparado, sobre a mesa onde vocês se reunirão, sobre cada porta, cada janela, cada parede deste lar. Que o Senhor afaste todo desânimo, toda divisão, todo medo, toda influência que rouba a paz. Que os anjos do Senhor guardem a sua saída e a sua chegada. Que Jesus caminhe à sua frente em cada compromisso deste dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia só pedindo. Eu quero também te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar ainda que por poucas horas. Obrigado pelo café preparado com carinho, pelo pão sobre a mesa, pela água que mata a sede, pela roupa que posso vestir, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado pelas pessoas que me amam, pelos vizinhos que me cumprimentam, pela criança que sorri, pelo canto dos pássaros ao amanhecer, pela luz do sol que entra pela janela, pela chuva que fecunda a terra quando ela é necessária. Obrigado pelo ônibus que me leva ao trabalho, pela bicicleta, pelo carro, pelos pés que ainda conseguem caminhar, pelas mãos que trabalham, pelos olhos que contemplam as maravilhas da Tua criação, pela voz que ainda pode rezar. Obrigado pelos pequenos milagres que tantas vezes passam despercebidos. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Obrigado pelas vezes em que me protegeu sem que eu percebesse.
Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para me livrar de caminhos que me fariam sofrer. Obrigado pelas portas que abrirá no tempo certo. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas alegrias e minhas lágrimas. Recebe minhas conquistas e minhas limitações. Recebe minhas falhas, meus medos e minhas incertezas. Recebe aquilo que consegui resolver e aquilo que continua sem solução. Recebe meus sonhos, recebe minha família, recebe meu trabalho, recebe meu coração. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é, porque sei que tu és capaz de transformar aquilo que eu sozinho jamais conseguiria transformar. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Aquece o coração que esfriou, fortalece o coração cansado, ilumina o coração confuso, cura aquilo que ainda dói. Ensina-nos a amar como o teu coração ama, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a confiar. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos, respire profundamente. Imagine Jesus diante de você. O mar já está calmo, o vento cessou, você ainda está dentro do barco, mas agora percebe que não está sozinho. Jesus olha para você com infinita ternura. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as perguntas que você nunca conseguiu fazer em voz alta. E olhando nos seus olhos, Ele lhe diz com mansidão: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço a tempestade que existe no seu coração. Eu permaneci ao seu lado durante todo esse tempo. Não tenha medo, continue caminhando, eu não te abandonei. A minha paz será maior do que a tempestade. Permaneça por alguns instantes nesse encontro com Jesus. Fique nesse silêncio, fale com Deus do seu jeito. Você não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus compreende as lágrimas, Deus compreende o silêncio, Deus compreende até mesmo aquilo que você ainda não consegue colocar em palavras. Guarde esta certeza no coração. A tempestade não define quem você é, o medo não terá a última palavra. Jesus continua no barco da sua vida. Antes de encerrarmos nossa oração, faça desta frase a sua profissão de fé para hoje. Jesus está comigo, Jesus me fortalece, Jesus me conduz. Leve esta verdade com você durante todo este dia. Quando surgir uma preocupação, lembre-se de que Jesus continua presente. Quando o medo bater a porta do seu coração, recorde-se do Evangelho desta manhã. O mesmo Senhor que ordenou aos ventos e ao mar que se acalmassem, continua tendo autoridade sobre tudo aquilo que ameaça roubar a sua paz. Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente, mas o seu coração pode atravessar esta terça-feira sustentado por uma confiança nova. Você não caminha sozinho, Cristo está com você. Escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque toda declaração feita diante do Senhor fortalece o coração que espera. E se durante esta manhã você lembrar de alguém que está enfrentando uma grande tempestade, envie esta oração para essa pessoa. Talvez seja exatamente esta palavra que Deus preparou para sustentá-la hoje. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, quem caminha com Jesus pode atravessar a tempestade sem perder a esperança. Evangelizar é preciso,